grande exemplo de história de sucesso e está aqui presente para contribuir com a nossa apresentação, o qual agradecemos a atenção dedicada. Convido a subir ao palco Richard, CEO da DLED. Um aplauso. Boa, Paulão. Maravilhoso. Tudo com você. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Somos poucos, mas somos muitos. Não é isso? Vamos lá. Vocês trabalham com impressão, trabalham com digital. O que vocês hoje fazem hoje? Qual que é a linha de vocês assim? Impressão? LED. Painel de LED. Muito bom, garoto. Vamos poder contribuir bastante aqui. Seguinte. Quando a gente fala, né, de tecnologia, e a gente vem falando do mundo digital de uma maneira geral, e a gente se encontra na Futuriprint, né, o futuro da impressão, né, o futuro do nosso mercado, a gente acho que precisa voltar um pouquinho, né? E aí a gente vai olhando tudo aquilo que a gente já viveu, todas as nossas experiências do varejo, que é realmente o que faz com que a gente acredite no crescimento de toda essa indústria. Então não estamos falando aqui de digital, de estático, e sim estamos falando da evolução que nós temos hoje no ponto de venda. E aí quando a gente fala em evoluir hoje, né, em todo o nosso mercado, a gente vê a tecnologia embarcada em tudo. Tudo que a gente olha, tudo que a gente realiza hoje, a gente encontra algo que nos movimenta e nos traz para a tecnologia. Quando a gente olhou essas fachadas, né, loja, varejo, shoppings, a gente via uma evolução muito grande, com brilho, com cores. E quando a gente fala hoje do nosso produto, né, do consumidor e do nosso produto que é ser digital, e a gente traz isso daí para o consumo, a gente olha, por exemplo, o case de Riachuelo, onde que a gente vai vendo a evolução da marca, né, desde iluminação, desde logotipo, desde aplicação, desde disposição dentro da loja, até um novo conceito mudando realmente o logo totalmente. E aí a gente chega e fala assim, onde a Riachuelo vai querer chegar? Onde ela chegou hoje? E aí quando a gente entra num shopping Morumbi e a gente começa a ver o tanto de lojas que existem hoje, né, chamando atenção, tentando atrair a atenção do consumidor, a gente é impactado pelo mundo digital, pelo mundo online e também pelo mundo offline. Quando a gente defende a tecnologia, a gente fala que a impressão vai acabar, nossa, não vai ter mais impressão, não vai ser mais o mundo, o que a gente tem físico vai acabar. De maneira alguma. E a gente está aqui hoje para demonstrar e provar que a sinergia que existe entre o digital e o físico, ela é extremamente importante. Que a gente tenha essa comunicação. E aqui é o exemplo da loja da Riachuelo, onde que ela tem os painéis do lado de fora atraindo o cliente para dentro da loja e diversas ativações lá dentro, né, valorizando cada vez mais. E aí quando a gente fala de mudar o conceito, por exemplo aqui, né, não são nem painéis de LED, são telas, do digital, sair o físico. O primeiro conceito é o custo. Né? O custo de você estar girando campanha é um custo muito grande. E aí quando a gente pensa em ir para o digital, você fala, olha, eu tenho um investimento inicial mais alto, claro, só que quanto que isso daí vai retornar, né, enquanto eu teria que estar investindo em campanhas, em impressão, em material para o ponto de venda? E aí você fala, pô, tudo então que eu tenho que ter de promocional, eu vou para o digital. Tudo que eu tiver que ter hoje, que eu consigo ter a longo prazo, pô, eu não preciso ir para o digital se eu vou estar estático. E aí você vai mesclando o teu ambiente de trabalho. Quando a gente olha o case Casas Bahia, eu vou dar um exemplo bacana aqui da Casas Bahia. Hoje, na minha opinião, a rede, né, concorrente da Casas Bahia mais digital, acho que não da Casas Bahia, mas a mais digital do Brasil, chama-se Magalu, certo? Magazine Luiza. Quando a gente olha o Magazine Luiza, a gente pensa assim, poxa vida, quão digital é o Magazine Luiza? Como que é hoje o ponto de venda do Magazine Luiza?
Quem entrou aí numa loja da Magazine Luiza nos últimos tempos? É uma loja ainda antiga, que não reflete o que ela tem como mundo digital. E aí, de repente, a Casas Bahia, com um conceito também antigo, decide falar assim, eu vou inovar. Mas antes de inovar, eu vou testar essa inovação. Eu vou ver se o que eu estou falando vai dar certo. Foi lá para Recife. Vou fazer a primeira loja lá, eu vou testar. Vamos ver se realmente vai ter impacto o digital dentro do meu ponto de venda. Depois que ela fez isso, qual foi o grande feito hoje que todo mundo fala do varejo? A grande Casas Bahia na Marginal Tietê, que hoje é um espelho de tecnologia, é um hub de tecnologia, que com certeza mudou a visão que a gente tinha de Casas Bahia de não ser uma empresa digital. Então, eu acho que é um grande exemplo quando a gente compara o mundo hoje, Casas Bahia e Magazine Luiza. Quando a gente fala de encantar clientes, né, como foi crescendo, como foi evoluindo, aumentar o ticket médio, aqui eu gosto dessa imagem assim, né, que ela retrata muito. Pô, você pode aumentar a sua conversão em vendas usando algo que seja lá, né, pode ser no seu ponto de venda uma impressão, um boneco, o que quer que seja aplicado no manequim. E aí, de repente, você pode ir para o digital, mudando o preço, chamando o cliente. Então, o que importa não é hoje realmente se você vai usar o digital ou não. É você entender como que eu consigo, através de produtos de alta performance e qualidade, desenvolver algo diferente que eu possa aumentar o meu ticket médio. Como que eu vou vender mais? Sinalização de loja, né? Aqui eu gosto bastante. Esse é um case nosso também, onde ele demonstra o quanto mais vivo fica o seu ponto de venda. E aí você vai falar assim, pô, mas eu estou passando publicidade? Não. Você está vendendo o teu produto. E nós consumidores, a gente tá aqui o dia inteiro no celular, O que ele conta pra gente? A gente traz essa relação, olha aqui, nossa, eu quero. E aí a gente vai tendo esse consumo. Então hoje, a parte de sinalização de loja, de varejo, ela tem um tamanho de um mercado assim tremendo para que a gente possa estar crescendo e é o que a gente acredita muito. Otimizar o tempo do cliente. Quantas vezes hoje existem todos os estudos que demonstram para a gente qual o melhor fluxo? O cliente entra, o que ele quer? O que ele espera de nós? E como que eu faço essa comunicação? Através de uma comunicação visual, seja ela estática ou seja ela digital. E aí você vai indo, para onde que eu vou? Qual o caminho que você quer que o seu cliente faça? E aí com isso, você vai tendo hoje diversas métricas que são utilizadas, onde que a gente faz a mensuração de público, você vê onde que tem a zona de calor, onde que esse cliente permanece mais tempo, por que que ele permanece mais tempo naquele local, como que você vai fazer para que esse cliente se movimente dentro do ponto de venda. Então a gente acredita muito, que a gente ter uma comunicação, independente de como ela vai ser, focada no caminho e na necessidade do cliente, é algo que vai trazer um resultado incrível. E aí a gente fala, legal, chegamos até aqui, tá cheio de painel de LED, tá cheio de impressão, estamos cheio de iluminação, mas como que vai ser daqui para frente, E aí a gente pensa sempre hoje, o consumidor, ele quer hoje decidir o que ele compra, onde ele compra e quando ele compra. E aí com isso vem todas as comodidades, que aí a gente traz um outro exemplo, que a gente gosta bastante de dar exemplo aqui, gente. Mas a gente traz um exemplo da Hering. A Hering tem uma comunicação visual digital chamando o cliente, continua com a sua identidade visual estática, traz para dentro do cliente a promoção, que não está dando para vocês verem direitinho, que é um cavalete digital, traz a campanha traindo o cliente para que ele consuma mais, e aí faz o seguinte, eu sou digital, eu estou online, eu tenho o que eu não tenho na loja, você pode comprar aqui e receber na tua casa. E aí ele tem então um expositor que a gente chama digital, que é realmente algo hoje que vai encantando muito e vem fazendo muito sucesso, que a gente tem trazido aí para diversos clientes, muito resultado. Experiência, imersão e interatividade.
cada vez mais o ponto de venda, e eu defendo muito isso, sempre defendi e acho que agora cada vez mais fácil a gente falar, ele é mais imersivo. E o cliente, como a gente tem a facilidade de comprar muito online, e a gente quer chegar no ponto de venda e a gente quer ver o produto. A gente quer tocar o produto, a gente quer ter uma experiência e a gente pode ter aquela experiência e depois efetuar a nossa compra no final no nosso celular mesmo. Mas a gente então quer ter essa experiência. A gente tem essa loja da NBA, não sei se algum de vocês já tiveram lá, é algo assim impressionante. A experiência para quem gosta do esporte e para quem quer consumir esse tipo de produto. Porque a loja inteira é com tecnologia. Desde do começo ao fim, todo o percurso dela. E aí você entra na loja para comprar ou para ter uma experiência? A interatividade, a imersão. Cara, você não sai de lá sem comprar alguma coisa. Isso é algo impressionante. Então a gente defende muito hoje essa experiência. Hoje, né, o ponto de venda, eu acho que já era isso, mas de uma maneira, acho que o estático, ele traz uma dificuldade maior e o digital traz uma facilidade de você tornar o seu ponto de venda um veículo de comunicação e mídia. Aqui a gente traz o grande case do Dalben. Nossa, já falei uma vez Dalben. Então, a gente traz esse case porque ele realmente mudou toda a madeira. Ele tem um painel de LED gigantesco do lado externo. E aí quem quer estar lá? Ele é hoje o quê? Ele é um supermercado. Mas ao mesmo tempo ele virou um meio de comunicação. Ao mesmo tempo ele virou a referência hoje de tecnologia. Quanto que isso agregou para essa marca? O quanto que essa fachada mudou o conceito da rede Dalben. E aí a gente fala muito, né, da nossa evolução do mercado, surgindo diversas tecnologias, e como que a gente vê essa comunicação? Como que a gente imagina isso? Porque ele é físico, ele é estático, ele é digital e ele é phygital, que é a união entre hoje o nosso mundo digital e físico. E aí a gente vai vendo aí, né, como que era as nossas promoções físicas, ativações. Aqui é muito legal, gente. Ó, eu vou falar assim, ó, a gente fala, mas não funciona mais, né? Cara, eu acho que super funciona. A plaquinha ali nem acho que é adesivo, mas o gizinho ainda funciona. Então a gente entra lá, você vai lá na padaria, tem lá a comunicação visual, ele te impacta e você, tá com promoção, vou comprar. Então ele ainda funciona. Então a gente não pode falar que o físico não funciona mais. Né? Que aí fica essa coisa, só o digital. Calma, pô, a gente é impactado se você tem uma boa comunicação. Aí você fala, isso aqui funciona. Ativação. Poxa vida, você acha mesmo, imagina se a gente entrasse no supermercado e toda ativação fosse digital, a gente ia ficar maluco. Então não ia ter como. Então realmente ativações, ela vai continuar sendo muito dentro hoje ainda do estático. Quando a gente vai em degustações, quando a gente vê engajamento, isso daqui foi uma super campanha da Coca-Cola, e assim, ou seja, dá errado de maneira alguma. Agora, quando a gente une ao nosso favor a tecnologia, usando o estático, junto com o digital, peraí que isso aí pode fazer, pode trazer algo a mais para nós. E aí o que isso pode trazer? Pode trazer o Case Havaianas, que é um game, uma brincadeira, onde com isso você acaba captando o teu cliente. Então, além de impactar ele, você cria uma relação com o seu cliente. E essa relação você passa a se comunicar com esse cliente. Então aí já não é mais somente o impacto na comunicação ou não. É a relação que você, a partir daquele momento, começa a ter com o seu cliente. E aí a gente fica pensando em diversas possibilidades. A Bravex trouxe um case onde que ela começou a demonstrar. Ela queria mostrar para o mercado diversas soluções. E a gente falou, peraí, como que eu vou fazer isso? Agora, se eu colocasse somente uma TV e um pedestal, qual que ia ser o efeito que isso ia dar no ponto de venda? Agora não. Foi criado um conceito para que isso estivesse agregando na tua comunicação. Ou seja, o teu impacto vai ser muito maior, vai ficar muito mais bonito e a gente vai ter um sucesso muito mais assertivo. E aí, por fim, vou colocar aqui para vocês,
falando um pouquinho de tecnologia, para a gente sair um pouquinho desse nosso universo e a gente entender aí o que a gente acaba fazendo. Precisava de um painelzinho de LED aqui, né? Quem teve a oportunidade de estar lá no túnel do Cidade Jardim, é algo impressionante. Olha lá, ao vivo aí. Parque Ibirapuera tem uma comunicação nova muito legal. Aí é o próprio, né? Você vê todo estático, digital, letras, caixas, né? A gente vai vendo o quanto que a União hoje realmente Boa, pessoal. Então é isso. Dei uma acelerada aqui por causa de todo o tempo de vocês, que eu falei, somos poucos, mas somos fortes. Mas realmente para dizer que hoje a gente acredita muito que a tecnologia unida ao físico, ela pode trazer grandes benefícios e a indústria a gente não vai achando que vai acabar a impressão, que vai acabar, que eu vejo, a gente expôs aqui na feira, na Future Print há 3 anos, e aí falava assim, nossa, o mundo agora é só digital. Sim, com a base do estático sempre compondo e trazendo ainda uma unidade de negócio. Então a gente acredita muito que é uma composição e não uma mudança, uma transformação. O digital ele veio realmente para ficar, mas ele veio para agregar. Acho que é mais isso do que simplesmente uma mudança. Estamos juntos. Valeu, Paulão! Fica aí, fica aí. Fico. Muito bem, mas que aula, que beleza. Meus parabéns, DLED, meus parabéns, colaboradores da DLED que aqui estão também. Que trabalho fenomenal, que brilho, vocês estão de parabéns. Nós temos 5 minutos para abrir para perguntas. Alguém de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem, não é sempre que a gente tem aqui o CEO da grandeza do Richard para falar para a gente. Boa. Richard, me fala uma coisa, essa questão Ele tem uma pergunta, ele tem. Vamos embora, Paulo. da complementaridade do estático, né, com toda essa questão da iluminação e tal. A gente geralmente fala, existe um ditado popular, uma imagem diz mais que 1000 palavras. Imagina se essa imagem vem em movimento, iluminada e com som, né? Com relação a algum paradigma que hoje possa, porventura, existir, de quem queira, por exemplo, contratar um painel digital seu, qual seria e de que forma ele pode passar por essa dificuldade? Eu acho que primeiro é a questão do conteúdo. Acho que existe ainda uma história de tipo, beleza, vou contratar um painel, vou colocar, ok, vamos fazer a instalação, aí vem a dificuldade, quanto difícil é, mas acho que o principal assim, que a gente sente nas empresas é o que eu faço com isso? Como eu comando ele, né? Como eu gerencio isso? E como que eu vou ficar fazendo, qual o conteúdo que eu faço? Então eu pego um vídeo, coloco lá, como que eu faço isso? Acho que o principal ponto é a gente trazer, que é o que a gente faz, essa solução completa, onde o cliente, a gente vai desde o projeto até o conteúdo, que ele realmente ele encontra toda essa cadeia. Mas acho que o que mais tem, essa maior dificuldade, num primeiro momento, é
como eu comando um painel de LED e como que eu coloco o conteúdo e qual conteúdo que eu vou colocar. Porque senão ele se tornaria estático, né? E a gente sempre defende isso. Se você não tiver uma constante mudança, e aí é melhor você então estar no estático, né? Claro. E esse carrossel de conteúdo, por exemplo, porque ele gira tanto, eu nem imagino a quantidade que ele pode proporcionar num espaço pequeno, mas é evidente que vale muito a pena, né? Se colocar isso na ponta do lápis em termos de percentual, em quanto tempo, mais ou menos, você acredita que existe um retorno sobre esse investimento? Até porque isso vai gerar venda. Todo mundo trabalha em função de venda. E aí você vai estar colocando diversas comunicações e, evidentemente, que existe uma meta. Você tem que subir a régua, porque vai vender muito mais do que um painel estático, correto? Temos 3 tipos de cliente. Hoje é fácil falar de painel de LED. Você anda na rua, você tem um monte de postos de gasolina cheio de LED. Por que pensa assim, posto de gasolina, combustível, margem desse tamanho, certo? Por que leva um dono de posto de gasolina, que a gente sabe, não estou falando das grandes redes, hein? Ainda estou falando, o dono do posto de gasolina, a investir para colocar um painel de LED? Para ele investir, ele andou em vários, fez várias contas e chegou à conclusão e falou assim, se eu colocar eu vou vender mais? E aí ele começou a testar isso. Então eu não quero comprar, eu quero alugar. E aí ele começou a ver que com o painel digital ele atraía mais cliente, ele vendia muito mais. E a gente tem dados de postos de gasolina que vendem mais de 40%, 50% só com a instalação do painel de LED. Sem contar os benefícios, quando a gente fala numa situação que nós estamos vivendo hoje, de você ter a troca de preço online. E aí a gente tem outras coisas que a gente poderia falar, que a gente conseguiria trocar o preço do combustível de acordo com a demanda, de acordo com o fluxo de carros que tem naquele momento. Então, assim, é algo que a gente começa a pensar. Mas eu dou sempre esse exemplo, que eu acho que é quem realmente, antes de investir, ou para ele pensa que ele vai gastar, ele faz essa conta. Para quem tem um negócio que ele tem multimarcas, seja um varejo, onde que ele tem fornecedores, a conta dele fecha imediatamente, porque ele acaba repassando esse custo para os seus fornecedores. No caso de uma loja de varejo, ele tem que pensar o seguinte, o quão moderno eu quero estar e como eu quero comunicar com o meu cliente. Então eu falo, só colocar o painel de LED vai vender mais? Não. Se a loja for escura, se a loja não for bonita, se a loja não tiver um atendimento, ele vai ajudar a loja dentro daquela perspectiva, dentro daquele planejamento que ela espera, e aí sim ele vai trazer um grande retorno comercial. Claro, excelente, muito bom. E agora eu não posso deixar escapar, né? Tem que ter uma perninha aí do treinamento. Você vai fazer um senhor investimento, todos os colaboradores têm que estar muito bem treinados para poder recepcionar toda essa demanda e estarem todos congruentes, é claro, com a missão também da organização, ok? Muito bem. Algum de vocês gostaria de fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Na verdade, o tempo terminou. O que eu gostaria de dizer agora para finalizar, então, Richard, Valeu, Paulo. muito obrigado. Você esclareceu infinitas dúvidas. Muito obrigado. Suelen, do Popeye também, muito obrigado pela iniciativa do Popeye. Continuem sempre assim, sendo vetor, sendo motor. É uma honra pra gente fazer parte, hein, Paulo? Você é mais tempo. Com certeza. É uma honra. Muito uma bom. honra. E o Richard também é nosso VP do Popeye. Né, Richard? Conta um pouco sobre essa experiência de também colaborar no desenvolvimento do marketing de varejo do Popeye. A gente imaginar, né, o tamanho do Popeye, né, a gente estar presente, né, vendo essa evolução nos últimos anos, ao lado de pessoas aí, de craques incríveis aí, então realmente a gente fica muito feliz e eu acho que só tem novidades aí, né, a gente estava falando o tempo todo aí, o quanto que o Popeye pode trazer de solução e ele vem trazendo para o varejo, né, então é incrível. Muito bom. Valeu, Paulo. Bom, então, Richard, muito obrigado. Para terminar, quero que você fique aqui do meu lado. Eu quero fazer um agradecimento ao público aqui presente. Falamos muito sobre luz, né? Aqui tem um perito mestre sobre iluminação digital. Essa luminosidade tem por finalidade encantar o cliente.
tê-lo como divulgador e parceiro da sua beleza. Os pioneiros no uso deste recurso visual e digital certamente estarão na vanguarda e tomarão posse desta moderna administração do jogo de luzes digitais. Sinta-se o dono. Você pode, ela é para você também. A beleza está à nossa porta, sorrindo, e ela quer ser a nossa parceira. Brilhem e vamos ao seu encontro. Muito obrigado. Valeu, Paulão. Valeu, Paulão. Valeu, Parabéns. irmão. Você é o cara, Matou, irmão. hein? Você é o cara, irmão.